Olha, gente, estamos chegando aqui no canal, né, para trazer as últimas atualizações, né, um boletim do BPC Loas. Tem muitas pessoas entrando em contato comigo através do meu Instagram, né, que estão apavoradas. César, mas quando que vai sair essa instrução normativa? Quando vai sair a regulamentação do empréstimo consignado para o BPC Loas? Será que sai logo? Gente, não sabemos ao certo. É importante que o próprio INSS já veio a público afirmando que, enquanto não for transitado em julgado aquela ADI, né, ação indireta de inconstitucionalidade do PDT lá no STF, né, o INSS não vai, digamos assim, regulamentar a lei, né, a lei que visa devolver novamente, retomar o empréstimo consignado para o BPC. A boa notícia, gente, que, né, já no próximo dia 11, o STF vai debruçar sobre esse tema. E é importante salientar que, né, já tem maioria, a gente já tem maioria. A maioria dos ministros do STF, né, afirmaram que o empréstimo consignado para o BPC e para o Bolsa Família lá na gestão Bolsonaro era totalmente constitucional, não tinha nada de errado, né, como o PDT afirmava, né, o PDT que solicitou que fosse suspenso de uma vez por todas, né, o empréstimo consignado naquela época para o BPC, para o Auxílio Brasil, né, que se chama Bolsa Família, e também, né, que voltasse a margem, que foi para 45% para 35%, só que, como já frisei para vocês, né, a grande maioria dos ministros do STF entenderam que não houve inconstitucionalidade nessa questão, né, porque foi uma medida provisória, né, que foi convertida em lei, passou pelo crivo da Câmara dos Deputados, passou pelo crivo do Senado, depois foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, seguiu todos os ritos constitucionais. Só que agora, né, nós estamos numa encruzilhada, porque já existe uma outra lei, né, em relação ao empréstimo BPC, que é a Lei 14.601, né? Agora vamos ficar no aguardo qual das duas leis, né, vai vigorar após o julgamento que logo vai acabar lá no STF. Se vai seguir o empréstimo consignado como era no modelo da gestão do Jair Bolsonaro, ou se vai seguir o empréstimo consignado como foi aprovado recentemente lá no Congresso Nacional, né, que é a Lei 14.601. É nessa parte que nós temos que ficar aguardando, mas eu estou acompanhando todos os desenrolar, né, dessa questão do empréstimo consignado. Porque, gente, vamos ser sinceros, né, é um direito ao crédito mais barato. O BPC e o Bolsa Família teriam que ter, na minha modesta opinião. Gente, também vamos falar um pouco, né, sobre o substitutivo do projeto de lei 7.980 de 2014, que já foi aprovado numa Câmara lá em uma comissão da Câmara dos Deputados, que prevê novos critérios para a concessão do BPC Loas. Como é que é hoje o critério para conceder o BPC Loas e para manter, gente? Porque tem gente que já recebe o BPC, quando a gente traz esse tipo de notícia, já fecha o vídeo porque acha que já não é uma notícia que lhe interessa mais. E, na verdade, interessa sim, né? Porque a lei, né, o critério de renda estabelecido por lei, ele é válido tanto para a pessoa que vai solicitar a concessão do BPC, como ele segue valendo para aqueles que já está recebendo. Sabemos muito bem que, se o INSS, ao fazer cruzamentos de dados e perceber que, né, a renda per capita de um beneficiário do BPC ultrapassou em muito a casa de meio salário mínimo por pessoa, aí o INSS bloqueia o benefício, né? Eu tenho até visto que o INSS tem sido bastante complacente até um salário mínimo. Já vi muita gente aí que se somar a renda, dá em torno de 700, 800 reais, e até hoje o INSS nunca se incomodou, né? Já vi casos como esse, mas também já vi, né, que pessoa ali que ultrapassou a meio salário mínimo, já o INSS convocou a pessoa para prestar esclarecimento sobre isso. Então, por isso que é de suma importância, né, quem já recebe o benefício ficar atento a essas possíveis mudanças na legislação, né, que vai beneficiar, digamos assim, principalmente
o beneficiário, né, que esteja recebendo o BPC por deficiência, ou aquele que almeja receber o BPC por deficiência. Por quê, César? Então, para o idoso não vai servir nada esse projeto de lei, o 7.980? Não, gente, esse projeto de lei, né, que foi aprovado em forma de um substitutivo, visa beneficiar só aquelas pessoas com deficiência, né, que eleva de 1/4 do salário mínimo, né, a renda per capita para concessão do benefício para um salário mínimo. Já ajuda bastante, porque com toda certeza, muitas das pessoas que hoje estão recebendo o BPC, se essa lei, né, for aprovada, vai ser beneficiado, não corre o risco de perder o seu benefício, né? E já muitos, milhares de pessoas portadoras de deficiência pelo país afora, hoje não conseguem a concessão do benefício da prestação continuada. Por quê? Porque a renda familiar, em muitas situações, ultrapassa, né, o teto permitido, que é de 1/4 do salário mínimo, né? Porque o INSS, gente, ele segue o que está na lei. Né, segue o que está na lei. Se você chegar lá, né, e informar para o INSS, olha, a renda familiar lá em casa é de R$1.000 por pessoa, e eles fazerem o cruzamento de dados, né, eles não vão conceder o benefício. Isso é fato. Né? Ele vai, muitas vezes, acontece eles orientar, olha, aqui pelo INSS as leis não permitem, né? Nesse caso você tem direito, procure a esfera judicial. Eu já vi muito isso acontecer, né? E por isso que é de suma importância que a gente continue lutando aqui na internet para que esse critério de renda mude, né? Para que dê direito a muitos deficientes que hoje, né, estão vivendo, digamos assim, com a ajuda de pais, de irmãos, e não conseguem receber o BPC exatamente por causa da renda dos pais. Isso não é justo, gente. Isso não é justo. Então, né, ficar aqui no aguardo. César, mas esse projeto de lei, o 7.980, não vai beneficiar os idosos? Se você pensou isso, você está certo, né? Esse projeto de lei aqui, ele não vai beneficiar o idoso, né? A renda per capita para concessão e manutenção, né, do BPC, né, será de apenas 1/4 do salário mínimo. Então, o que está em discussão, que inclusive já foi aprovado, vai beneficiar, no caso, apenas, né, quem já está recebendo o BPC Loas, ou quem pretende receber o BPC Loas, mas por deficiência. Alega, né, gente? Existe toda uma alegação porque muitas pessoas até questionam, mas César, mas isso é preconceito? Por que o deficiente pode chegar até um salário mínimo e do idoso não? Gente, por causa da questão da contribuição, né? Porque aí, talvez, né, se adotasse a mesma regra per capita, né, para a concessão do BPC idoso, iria desestimular muitas pessoas a contribuir para o INSS. E aí, futuramente, o governo não teria dinheiro, né, para seguir pagando os aposentados. Mas eu estou aqui, gente, acompanhando de perto, né, o desenrolar desse projeto de lei, porque eu torço que ele seja aprovado. Inclusive, né, o Duarte, né, se não me falha a memória, que é o relator desse substitutivo, né, ele tem lutado muito e acompanhado de perto, né, esse projeto de lei, né, se Deus quiser vai ser aprovado, né, se Deus quiser vai ser aprovado sim, mas por enquanto, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque infelizmente, gente, né, a tramitação de um projeto de lei é bastante demorado. Eu até costumo dizer que, principalmente para o BPC, são 2 projetos de lei de suma importância para garantir, né, para dar mais segurança para esses beneficiários, a aprovação do aumento da renda per capita para a concessão e manutenção e a aprovação do PL 8.949, que proíbe a convocação para revisão de perícia médica. E aí, gente, você acha que a renda para a concessão do BPC deveria ser de quando? Ou você acha que nem deveria ter critério de renda? Comente aí, porque o seu comentário é de suma importância.